Olá, que a paz maravilhosa de Jesus reine em nosso coração. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 1, e o versículo de número 23. Assim está escrito: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui estamos diante da confirmação de uma profecia de Deus através de Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, dizendo-nos lá no capítulo 7 e no versículo 14, as palavras a seguir: Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então aqui vemos, cumprindo exatamente de acordo como estava predito nas Escrituras. Entendemos por aqui que Jesus é, como sempre foi, nunca deixou de ser, Deus. Ele encarnou-se, humanizou-se para vir a esta terra, participar com a humanidade e cumprir e realizar o propósito de Deus, o Pai, estabelecido para ele aqui na terra. Foi por esta razão que ele despojou-se da sua glória. Mas Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz-nos as seguintes palavras lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo de número 5. Porque há um só Deus e mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo aqui afirmando categoricamente que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e que Jesus é Deus e é também homem. Jesus Cristo, homem. Então nós encontramos aqui esta encarnação de Jesus, quando Deus o entregou como prova do seu grande e maravilhoso amor, ao encarnar-se através do nascimento, que foi operado pelo Espírito Santo. Ele foi ungido, ele foi gerado, pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, e o nome que ele haveria de receber seria Emanuel, Deus conosco. Outro nome que ele recebeu foi Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então vamos falar de Jesus como Emanuel, como Deus conosco, Deus presente. Fisicamente, ele ficou por cerca de 30 anos entre os homens aqui na terra. Como Deus, ele não tem início nem fim. Ele é Deus, ele é eterno. E, portanto, é o Deus conosco. Deus que age em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos observar aqui em 7 lugares aonde Jesus, como Emanuel, o Deus conosco, ele continua presente na nossa vida, como continuou na vida de muitos, desde o primeiro homem criado por Deus até o último a ser criado. Ele vai ter esta experiência, se reconhecer, à luz do que diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como o Emanuel, Deus conosco, Deus presente entre nós. E foi exatamente isto que Jesus realizou aqui na terra, quando ele estava pregando, ensinando e operando
milagres, as pessoas diziam: Deus visitou o seu povo. De que maneira Deus visitou o seu povo? Através de Jesus, o seu filho, Jesus, verdadeiro Deus, o Emanuel, Deus conosco, Deus que se fez presente para habitar entre nós. E João deixou escrito dizendo, e João capítulo 1, versículo 14, que o verbo, a palavra, Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, partindo para este pressuposto de que Jesus é Deus conosco, Deus presente em nós, nós vamos atentar para alguns textos da palavra de Deus e identificar em que local da nossa vida o Senhor Jesus, como Emanuel, como Deus conosco, Deus presente em nós, entre nós e conosco, com o momento em que ele está. A primeira referência que vamos ler está em Gálatas, no capítulo 2, e o versículo 20, onde está escrito da seguinte forma, Gálatas 2 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta primeira posição, nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo esta revelação, dizendo: eu já estou crucificado com Cristo e vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E, portanto, esta vida que agora estou vivendo na carne, eu estou vivendo-a na fé do Filho de Deus que vive em mim e que se entregou por mim. Então aqui nós vemos Jesus como Deus conosco, como Emanuel, vivendo dentro de nós. E quando Jesus vive dentro de nós, ali está a expressão da sua vida, do seu poder e da sua presença. O próprio Jesus, João deixou registrado, ele dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, Jesus está dentro de nós, não fora, dentro de nós. Em outras ocasiões, vamos ver outras posições. Mas nós vamos observar aqui 7 delas que podemos identificar e, ao final desta meditação, agradecer ao Senhor por tão grande bênção e privilégio que ele concede a cada um de nós quando nos salva, liberta, purifica e transforma. Então nós começamos a experimentar esta presença gloriosa de Jesus Cristo como Emanuel, Deus conosco. Então aqui, nesta primeira referência, nós encontramos que Cristo vive em mim. Quer dizer, dentro de mim. Ele vive também dentro de você. Nunca se esqueça disto. A vida, a presença, o poder de Jesus é real na minha e na sua vida. Nós sabemos e temos a plena convicção de que ele vive, de que ele habita dentro de nós. A segunda referência que vamos ver está em João, no capítulo 10, e o versículo de número 4, onde está escrito assim: e quando tira para fora as suas ovelhas,
vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Jesus, neste capítulo, ele disse com todas as letras: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que vai à frente para conduzir as ovelhas a águas refrigeradas, a pastos verdejantes, a lugares de segurança e de proteção. Então aqui, quando nós encontramos Jesus agora, o Emanuel, como pastor, como que apacenta, ele vai à frente. Então, a primeira referência, vimos que ele vive em mim. Ele vive em nós. Esta segunda, nós observamos aqui que ele vai à frente de nós. Quer dizer, ele vai à nossa frente. Quando encontramos Jesus indo à nossa frente, nós nos lembramos do que ele disse lá em João, no capítulo 13, e o versículo de número 15. Ele diz: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quando Jesus, como o Emanuel, Deus conosco, Deus presente em nós, ele vai à nossa frente, nós o identificamos ali como o nosso exemplo, o nosso modelo, o modelo a seguir, alguém que nós precisamos caminhar diante dos seus passos. O apóstolo Pedro deixou registrado: Cristo deixou-nos as suas pisadas para que sigamos o seu exemplo. Então, Jesus à nossa frente, ele é como o nosso exemplo. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12 e o versículo de número 2, ele diz: olhando para Jesus, certamente olhando para a frente, não para trás, nem para os lados, olhando para a frente e para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, Jesus, diante de nós, nós entendemos como o exemplo que devemos seguir, porque as suas pisadas ficaram marcadas e estão registradas nas Escrituras por onde nós devemos andar. A terceira referência vamos encontrar-nos em Hebreus, no capítulo 9, e o versículo de número 24. Está escrito assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, Jesus agora, assumindo as funções de sacerdote, é o Deus conosco, o Emanuel, o Deus presente. Só que agora aqui nós encontramos ele presente diante de Deus, conforme está escrito aqui, por nós. Ou seja, ele nos representa diante de Deus. O próprio escritor aos Hebreus diz que ele vive na presença de Deus sempre para interceder. Interceder por quem? Por cada um de nós, por mim, por você, por todos os salvos. Ele é o nosso intercessor, aquele que nos representa diante do Senhor nosso Deus. Então, Jesus, como Emanuel, aqui ele está, então, acima de nós. Ele está no céu, na presença de Deus. Então, já vimos Jesus dentro de nós, já vimos Jesus diante de nós, na nossa frente, e agora estamos vendo Jesus acima de nós, no céu, intercedendo a nosso favor. A quarta referência que vamos observar
em Deuteronômio, no capítulo 33 e o versículo 27, está escrito assim, Deuteronômio 33 e 27. O Deus eterno te seja por habitação e por baixo sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga, destrói-o. Então vemos aqui, o Deus eterno seja por habitação e por baixo sejam os braços eternos. Então aqui também, Jesus, como dissemos, como Deus, como Emanuel, Deus presente, Deus em nós, Deus à nossa frente, Deus acima de nós, mas vemos agora os braços eternos por baixo de nós. Como que nos sustentar, nos dar o apoio necessário. Lembra-se que há momentos na vida de comunhão com Deus que o Senhor nos carrega pelo colo. E nós observamos como um pai que ama e que carrega o seu filho quando ele tem dificuldade de caminhar. Então, os braços eternos por baixo de ti, por baixo de mim, por baixo de você. Então, aqui vemos Jesus debaixo de nós, para nos dar o apoio, a sustentação, a firmeza de que precisamos. A quinta referência nós vamos observar, dita por Davi, lá no Salmo 16 e o verso de número 8. Está escrito assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Esta profecia de Isaías, Pedro trouxe a lembrança no dia de Pentecoste, lá em Atos, no capítulo 2, fazendo referência a Jesus. Capítulo 2, versículo 24 e 25. 24 a 26. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja comovido. Pois, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Veja o que Davi disse. O Senhor está diante de mim, por isso que ele está, eu tenho posto o Senhor diante de mim, e ele está continuamente à minha mão direita. Então nós observamos aqui Jesus como Deus presente, Emanuel, Deus conosco, ele está ao nosso lado, à nossa direita. Para quê? Para nos guiar, para nos conduzir, para nos levar. E é assim que somos guiados pelo Senhor. É ele que nos leva aos lugares, às pessoas, aos ambientes, aonde ele nos quer. É o Senhor quem nos leva. A sexta referência encontramos no Salmo 34 e o verso de número 7. Está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esta expressão, anjo do Senhor, dizem os estudantes, os comentaristas, que ela refere-se a Jesus. O anjo do Senhor é o que fala, é o que livra, é o que socorre, é o que direciona. Então aqui nós encontramos o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui nós encontramos Jesus como o Emanuel, Deus conosco,
ao nosso redor, na função de libertador, aquele que nos livra. Lembra que o apóstolo Pedro deixou registrado na sua epístola, no capítulo 5 e o versículo de número 8. Assim está escrito: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda em derredor. Mas a promessa de Deus aqui, através da pessoa bendita de Jesus, como Deus conosco, é que ele está acampado ao nosso redor. Bem, se ele está acampado ao nosso redor, ele está próximo de nós e não há nada que possa interferir e vencê-lo para nos atingir. Uma vez que o Senhor está ao nosso redor, e a Escritura afirma que o diabo está ao derredor, depois do redor, estamos nós, o Senhor ao nosso redor e o adversário ao derredor. Então ele fica bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas enquanto estamos sendo guardados, protegidos e livres pelo Senhor, ele não tem poder de atuação na nossa vida. Então nós observamos e vemos aqui Jesus ao nosso redor, à nossa volta. E por fim, a referência de Isaías 52 e 12 está escrito assim: porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Retaguarda é vir atrás. E a pessoa vai à frente e atrás vem a retaguarda, para que nada se lhe aconteça pelas costas. Então aqui nós temos visto, dentro deste versículo que nos propusemos falar, sobre o nome de Jesus, conforme registrado em Mateus 1 e 23, eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, explorando esta expressão, Deus conosco, entendendo que este foi um nome dado a Jesus e que nós não temos dúvida nenhuma de que Jesus é Deus eterno, porém que encarnou-se ou humanizou-se para habitar entre os homens por um período de tempo, numa vida física, para realizar o plano eterno de Deus para a redenção da humanidade, através do sacrifício, o derramar do seu sangue. Feito isto, ele entregou-se à morte, foi sepultado, ressuscitou e foi assunto aos céus e permanece lá para todo sempre, como Deus eterno. No entanto, como Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus ativo, Deus em nós, Deus por nós. Nós então listamos aqui, conforme foram lidas as referências, em 7 posições em que podemos identificar este Deus conosco, Emanuel, Jesus Cristo, o Senhor, na nossa vida. Então aqui vimos, em primeiro lugar, ele dentro de nós, com a manifestação do seu poder e da sua presença e a sua vida em nós. Segundo, vimos ele diante de nós, como exemplo, aquele que vai na frente, e nós vamos seguindo por suas pisadas. Terceiro, vimos ele acima de nós, no céu, na presença de Deus, como sacerdote, nos representando diante da face de Deus.
quarto, vimos ele abaixo de nós, os braços eternos por baixo, para nos sustentar, apoiar e dar firmeza. Quinto, nós vimos ele ao lado de cada um de nós. Como disse o salmista Davi, o Senhor está à minha direita. Então, como guia, como aquele que conduz, que direciona a cada um de nós. Sexto, nós vimos ele ao nosso redor, como anjo do Senhor, que acampa ao redor e que livra, liberta e não permite que mal nos aconteça. Sétimo e último, nós vimos ele atrás de nós, na nossa retaguarda. Permite que nós caminhemos, mas ele vem atrás, dando o suporte, a proteção, o livramento. Deus como a nossa retaguarda, como nosso protetor. Então, 7 posições em que podemos identificar Cristo na nossa vida, como Emanuel, como o Deus presente. Então, que isto possa encher-nos de alegria, gratidão, reconhecimento e saber que a nossa vida está enriquecida pela presença de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Deus presente em nós, em várias posições na nossa vida. Que este reconhecimento possa despertar em nós um tributo de júbilo, de gratidão, de adoração e de ações de graças em saber que este Deus tão poderoso, ele está atento a cada detalhe da nossa vida e em cada situação em que estivermos, ele sempre estará presente. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e vimos aqui os lugares onde o Senhor está na nossa vida. Dentro de nós, diante de nós, acima de nós, debaixo de nós, ao nosso lado, ao nosso redor e atrás de nós. Que o nome do Senhor seja para sempre glorificado por tão grande bênção dispensada aos salvos aqui na terra. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.